Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem, mais uma vez estou aqui para essa videoaula, espero que vocês estejam bem, né? Vou tirar a máscara agora para melhorar a compreensão da minha fala, certo? E hoje eu vou gravar a segunda aula do capítulo 5 do livro de vocês, tá? Que é o primeiro capítulo da unidade 3 que a gente está tratando de desenvolvimento humano, tá? Bem, na última aula eu falei para vocês, né, de vários indicadores sociais, tá? Eu espero que eu tenha sido clara. Se ficou alguma dúvida, por favor, mandem um e-mail para mim, certo? Então eu falei sobre expectativa de vida, falei sobre IDH, né? Falei sobre a diferença dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que esse era um termo utilizado lá no pós-Segunda Guerra Mundial, que hoje a gente utiliza o termo desenvolvido ou em desenvolvimento, né? E ainda emergente também pode ser usado para alguns casos, alguns países, né? E hoje eu quero dar continuidade a esse tema, tá? A gente sabe que o desenvolvimento humano, ele relaciona questões sociais, políticas e econômicas, tá? Então, pensem agora no desenvolvimento humano de vocês, né? Sociais, políticas e econômicas, eu falei, né? Tá. Pensem agora no desenvolvimento humano de vocês, tá? Quero levar vocês a pensar quanto será que vocês custam, ou seja, de quanto será o investimento dos pais de vocês a vocês, né? Eles proporcionam lazer para vocês, né? Eles proporcionam educação, saúde, né? De que maneira eles proporcionam isso? Quando eles pagam a mensalidade da escola, é um investimento na educação de vocês. Eles estão investindo naquela taxa, naquele índice social, né, naquele indicador social de escolarização. Eles querem que vocês sejam doutores, pós-doutores, eu estou imaginando, tá? Eles investem na saúde de vocês, né? Eles pagam impostos e têm direito ao SUS, imagino que alguns de vocês tenham um plano privado de saúde, né? Eles investem no lazer quando levam e buscam vocês numa festinha de aniversário do colega de classe, ou quando eles pagam a internet mensalmente para que vocês possam jogar videogame, ou conversar, fazer videozinho no, sei lá, no FaceTime, é assim? Apple Time? Enfim, acontece que mensalmente os pais de vocês, que são responsáveis por vocês, estão investindo nesse desenvolvimento humano de vocês, tá? E imaginem que os países fazem isso também com os seus cidadãos, né? Através de vários projetos sociais, e econômicos, né? Existem pessoas que não têm a mesma sorte que vocês, né? De terem pais e responsáveis comprometidos com o desenvolvimento humano. Existem pessoas que vivem, inclusive, com apenas 3,2 dólares por dia. Será que vocês usam mais de 3 dólares por dia? Vamos pegar 3 reais por dia, né? Passando para a nossa moeda. Certamente vocês custam muito mais do que isso, né? Todo esse investimento em vocês é muito mais alto que 3 dólares por dia. Por que eu estou querendo falar isso, pessoal? Porque existe milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, tá? A linha da pobreza, ela é considerada, então, um marco. Linha da pobreza. Quem vive abaixo dessa linha e é considerado pobre, vive com 3,2 dólares por dia. Quem é considerado extremamente pobre, 1,9 dólares por dia. Tá? Nenhum de vocês
faz parte, está abaixo dessa linha da pobreza, com certeza absoluta, tá? O que eu quero falar um pouquinho aqui? Ah, tá. Que no gráfico aqui da página 71, aparece um dado muito triste, na verdade, né? Aparece um dado que avalia os 10% mais pobres, os 10% mais ricos e o índice de Gini, ou seja, é um gráfico de barras que está falando sobre a distribuição de renda. O índice Gini, ele vai ser quanto mais próximo de 100, tá? Do número 100, maior é a desigualdade social, pior é a situação, tá? E quanto mais próximo de 0, menor é a desigualdade social. Tá? Então, é muito importante esses índices, né, que são criados para medir algumas situações situações econômicas e de desenvolvimento humano nos países. Eles são muito importantes para você ver o quanto cresce, o quanto deixa de crescer, ou o quanto se desenvolve humanamente em projetos sociais ou não. Tá? Então, o índice Gini, ele é importante para saber o quanto de renda ela está concentrada nas mãos, tá? De poucas pessoas, ou se está socializado, se está distribuído nas mãos de várias pessoas, certo? Ou seja, trata diretamente da desigualdade social também, porque a gente sabe que quem tem mais um desenvolvimento econômico tem, consequentemente, um desenvolvimento humano maior, tá? Ou seja, os países que economicamente eles são mais ricos, eles investem, consequentemente, em mais programas sociais, tem menos pobres, menos pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, por exemplo, tá? Se a gente fizer um rápido cálculo, né, o Brasil tem cerca de 209 milhões de pessoas, se a gente generalizar, passar para baixo, né, 200 milhões de pessoas, e pegar 10% da população brasileira, 20 milhões de pessoas, vivem abaixo da linha da pobreza, tá? 20 milhões de pessoas é a quantidade de habitantes dos países Rio Grande do Sul e Santa Catarina juntos. Então, imaginem que o Brasil, né, esse é um dado de 2017, se eu não me engano, tá? Tem 20 milhões de pessoas que vivem apenas com essa quantia aqui, tá? Por dia. É muito pouco, né? Muito baixo. É uma condição de vida que é muito abaixo da de vocês, no caso. É isso que eu tô querendo fazer uma relação com a de vocês, tá? Sobre esse tema... Ah, tá. Então, tem países que sim, né? Não tem essa renda bem distribuída, mas tem países também que não conseguem produzir, não tem o que produzir, não tem o que vender, não consegue vender e ter um crescimento econômico. Também acontece, também tem essas situações em alguns países, tá? Ou seja, uma baixa produtividade econômica, não há riqueza para ser distribuída, tá? E claro, também existem casos de corrupção, né? Para finalizar, eu quero que vocês observem a pobreza nos países desenvolvidos, tá? Eu estou ali na página 73. Eu falei para vocês que tem pobreza em país em desenvolvimento, né? Que na verdade muitas vezes é uma herança histórica, né? Histórica mesmo, desde o tempo da colonização, tá? A gente fala de modo geral que a América Latina ela não é formada por países tão desenvolvidos, tá? Justamente pela colonização exploratória que ela viveu durante séculos, certo? Então é uma herança histórica, tá? Não é apenas ali do pós-guerra,
Tá? Hoje os países em desenvolvimento, eles eram chamados de subdesenvolvidos, mas eles também já foram chamados de colônia de exploração. Então eles tiveram muitas perdas, eles tiveram muitos roubos por parte daqueles países que hoje são desenvolvidos, né? É importante deixar isso claro, porque não é de uma hora para outra que isso acontece, tá? Então, nesse mapa aqui da página 73, eu quero que vocês observem que a pobreza nos países desenvolvidos, tá? Ela está aqui representada especificamente pelos Estados Unidos, e observem que são exatamente as colônias de exploração dos Estados Unidos, as colônias do Sul, tá? Eu imagino que vocês vão estudar isso com o André ainda, tá? As diferenças, guerras, né, entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, tá? As colônias do Sul, elas eram de exploração e não de povoamento, como eram as do Norte ou as demais áreas colonizadas nos Estados Unidos, certo? E elas eram de exploração e elas tinham a mão de obra escrava, tá? A mão de obra escrava, que depois de um tempo ela deixa de ser escrava, né? Passa a se proibir a escravidão, mas que como consequência vem um grande preconceito e uma segregação racial e social desse povo, tá? Então hoje, se você observar os países nesse mapa aqui, hoje é 2015, é o dado desse mapa, tá? Das regiões mais pobres, né? Os estados mais pobres dos Estados Unidos, tá? São justamente aquelas áreas que foram colônias de exploração, tá? Foram ou ainda são habitadas por africanos escravizados ou descendentes desses africanos escravizados, tá? Então há uma relação histórica direta nesse dado, nessa informação, tá? Na sequência, os estados dos Estados Unidos que têm uma pobreza maior são aqueles onde tem hispânicos, né? Ou seja, pessoas de línguas hispânicas, muitos mexicanos. Na verdade, a gente sabe que parte do território estadunidense, né, já foi mexicano, tiveram várias guerras, tiveram várias disputas, né? E é um pouco estratégico nessa questão de deixar estados mais pobres que outros para que sirvam, né, aos mais ricos, tá? Ou seja, com isso eu finalizo a aula, né, enfatizando que a pobreza estadunidense está diretamente relacionada com as etnias, certo? Pessoal, a gente finaliza aqui esse capítulo, tá? Finalizo aqui também essa videoaula e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Até mais.